Eu vou fazer a apresentação dos capítulos 63 ao 67. Bom, no 63 é intitulado De lo que le avina Sancho Panza com la visita de las galeras e la hermosa aventura de la hermosa morisca. Bom, nesse capítulo a gente vê uma aventura um tanto diferente, não necessariamente do Dom Quixote, mas ela acontece em alto mar. Dom Antônio leva o Sancho, o Dom Quixote, para as galés, que é uma espécie de embarcação da época, e lá o Dom Quixote é muito bem recebido, é saudado pelos marinheiros, né, que são chamados galiotes, e até mesmo com disparos de artilharia. Essa é uma forma de boas-vindas que dão ao Dom Quixote. E um dos cavalheiros, ele dá a mão a ele e o abraça dizendo: Este día señalaré yo con piedra blanca por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto al señor Don Quijote de la Mancha. Tiempo y señal que nos muestra que en él se encierra y cifra todo el valor de la entrada de caballería. O Dom Quixote, ele demonstra muito prazer com toda essa homenagem, ele não estava esperando, isso nunca aconteceu na vida dele, né? E Sancho também não acreditava muito no que estava vendo ali, nessa recepção. Logo depois disso, eles já na embarcação, né, o Sancho senta bem ao lado, no pé, né, de um dos galiotes, né? E esse galiote pega Sancho, levanta Sancho nos braços, nas mãos, assim mesmo, né? E começa a passar ele de galiote em galiote. Eles vão levando o Sancho por cima de um para o outro. E ele vai sendo passado para vários galiotes, que são muitos, de mão em mão. E o Dom Quixote chama isso de um voo sem asas, né? O Sancho estava sendo levado em um voo sem asas, sendo içado, né? E até que Sancho volta ao primeiro galiote que começou a fazer isso com ele. Ele passa de mão em mão. Enquanto o Sancho estava sendo levado nesse voo sem asas pelos os galiotes, eu acho que eles podem ser comparados a uma espécie de marinheiros, né? Quando ele retornou ao chão, ele estava, no caso, quando ele estava sendo levantado, ele achou que estava morto, já não estava aqui mais nesse mundo. E quando ele retorna ao chão, ele estava zonzo, cansado, suado e ficou muito irritado, né? E ficou caçoando dos galiotes. Dom Quixote viu aquilo que aconteceu com o Sancho e perguntou pro capitão se aquilo era uma espécie de recepção que eles faziam, né? Para dar as boas-vindas aos calouros, e que se o fosse, ele não queria fazer isso, que ele não gostava desse tipo de comportamento, ele não tinha intenção de ser um galiote, se isso fosse uma recepção para os novatos. E avisou também que se mexessem com o Sancho de novo, ele arrancaria a alma às tocadas. Aí, de repente, todos ouvem um enorme ruído. E aí, esse enorme ruído assusta ao Sancho e ao Don Quixote, né? E o Sancho pensou que o céu estava caindo sobre sua cabeça. E esse barulho nada mais era do que as vergas. Esse ruído nada mais eram as vergas que as chumas haviam deixado cair. O que é isso? As vergas são um pau, uma madeira ou metal, que apoiam o mastro do navio ao qual ele prende a vela. E as chumas eram os remadores, que nesse caso, aí na história, eles eram chicoteados para estar remando ali. E aí, essas vergas foram içadas de novo pelos remadores, em um certo silêncio que Sancho e Don Quixote não entenderam muito bem. Essas chumas, que eram os remadores, eles eram chicoteados para poder o barco continuar navegando. E eles, em seguida, foram chicoteados por ter deixado a verga cair, foram chicoteados novamente para que o barco voltasse a navegar. E o Sancho fica muito incomodado com essa situação de terem homens sendo chicoteados, né? De ter uma pessoa que se acha superior para poder estar chicoteando os outros, né? Fazendo como se fosse uma espécie de escravos. E aí ele faz uma comparação dizendo que isso que está acontecendo com esses homens nada mais é que a gente está vivendo um inferno, ou se não for um inferno, é o purgatório. E aí o Dom Quixote vê que o Sancho está aflito com essa situação, muito incomodado,
ele tenta amenizar e recomenda que o Sancho tire as suas roupas da cintura para baixo e tome a posição dos açoitados, e que ele não ia sentir muita dor tanto quanto os açoitados estão sentindo. E aí o capitão do navio tenta entender essa história de que tem gente sendo chicoteada, mas ele não consegue entender, não consegue ouvir a Sancho nem a Don Quixote, porque um dos seus marinheiros avisa que tem um navio mais à frente, uma galé mais à frente, e que poderia ser os corsários de Argel. Bom, depois disso, né, chegam mais 3 galés, e o capitão ordena que dessas 3, 2 vão atrás do navio, né, que pode ser os corsários de Argel, e os tripulantes das outras 2 galés vão atrás deles via terra. E quando eles se aproximam desse outro navio inimigo, adversário, lá, né, tem 2 outros marinheiros que estavam bêbados e atiram em um dos homens do capitão. Ele fica irritadíssimo e diz querer matar todos eles, querer se vingar, né? E aí esse navio adversário é capturado. E eles levam de volta para a praia, né, para o cais, onde basicamente toda a vila, toda a cidade tá esperando para ver o que eles estão trazendo. Inclusive o vice-rei está lá no cais esperando eles. E aí, quando chegam no cais, chegam na praia, o capitão logo quer saber quem é o comandante, o arrais, né, que eles chamam, o arrais daquela embarcação, para poder castigar ele. E aí eles mostram quem é o capitão, né, e questiona por que você matou 2 homens meus. E logo já prende, né, amarra o corpo e a boca desse capitão. Mas o capitão não consegue ouvir a resposta desse arrais, né, desse comandante da embarcação, porque o vice-rei já chega e dá os parabéns a ele pela captura, e o capitão diz que vai se vingar, vai pendurar esse comandante na verga, e explica ao vice-rei o motivo. E o vice-rei olha aquela pessoa, aquele comandante, fica um tanto encantado, porque parece ser um jovem que nem 20 anos tem, um jovem humilde, formoso. E aí o vice-rei fala, não vamos deixar ele ser morto, vamos ver o que está acontecendo. E ele fala, dime, Arrais, eres turco de nación o moro o renegado? E aí o comandante responde, em língua castelhana, ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado. E aí o vice-rei pergunta, que eres então? Pues, que eres? E aí ele responde, mujer cristiana. E aí o vice-rei fica, sem entender, fica meio abismado, surpreso, porque uma mulher estava se vestindo de homem naquela situação. E aí essa mulher, né, que estava vestida de homem, que é o comandante da galé adversária, pede para não ser morta, suplica para ela não ser morta, e porque a vingança não ia valer a pena, e que ela ia explicar o que estava acontecendo. E aí a moça vai explicar quem ela é. Ela se apresenta como Ana Félix Ricote, e que é filha do Ricote, né? Um homem de origem mourisca. E ela conta que foi levada à força pelos seus tios da Berbéria, e contou que também foi obrigada a contar onde estava escondido o tesouro de seu pai, o rei de lá, né? E esse mesmo rei, os seus tios, né, tinham prendido o amado dela, que é o Dom Gaspar Gregório. E que o seu amado, estava disfarçado de mulher também, né, ao contrário dela. Ela explicou também que estava naquele navio com os mouriscos contra a vontade dela. Então ela não tinha nada a ver com as mortes com a morte dos 2 homens do capitão. E todo mundo que estava ali na praia, no cais, ouvindo aquela história, ficou muito emocionado, choraram, todo mundo ficou compadecido. E naquela multidão toda, um velho
se apresentou como seu pai, como o Dom Ricote, né, o rei Ricote, dizendo que estava buscando por ela, por todo o mundo, assim, por todas as partes. E aí ele diz: "Oh, Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padre Ricote que volví a buscarte por no poder vivir sin ti, que eres mi alma." E aí até o Sancho reconhece ele, fala: "E é ele mesmo, o Dom Ricote, o rei Ricote." E aí, depois de toda essa explicação da Ana Félix, de tudo isso, o vice-rei desamarrou ela, viu que ela não devia ser morta mesmo, porque ela não era a vilã, não tinha nada a ver com a morte dos homens. E ele entende a situação, o capitão também começa a apoiar ela, né? E o vice-rei promete ajudar tanto a Ana quanto o pai dela a recuperar, a resgatar o Dom Gregório, e que eles poderiam ficar na casa dele, que eles iam dar o melhor tratamento possível. E assim se encerra o capítulo 63.